A Agricultura BR de hoje traz para você destaques a respeito de importantes balanços financeiros da Eldorado Brasil e também da JBS. Da safra de soja da Argentina indica um rendimento médio por hectare em 42 sacas. Dentro dessa edição do Agricultura BR, você vai conferir os dados do relatório que vai trazer a área ocupada com soja, milho e trigo nos Estados Unidos para a temporada 2018-2019 e também o relatório de estoques trimestrais. E ainda nesta edição, a nova expectativa da safra de cana-de-açúcar da região centro-sul do país, que sofreu um novo corte pela consultoria AFC Stone. O motivo, a idade avançada dos canaviais. Tem informações a respeito do mercado do café, tem mercado físico, mercado futuro, previsão do tempo. Começa agora o Agricultura BR. Uma ótima tarde para você que está acompanhando o canal do Boi, o Agricultura BR. Vamos falar agora um pouco a respeito de China, Brasil, Estados Unidos e Argentina. E muita coisa tem se dito por conta do que vem acontecendo com a soja no Brasil. O prêmio pago pela soja no porto tem melhorado bastante e isso faz com que muita gente até aposte que seja por conta de uma possível guerra financeira entre Estados Unidos e China, coisa que dificilmente vai ser, como a gente comentava no Agricultura BR desta última quarta-feira. João Pedro está aqui conosco, consultor de agronegócios do Canal do Boi. João Pedro, olha só, daqui a pouco a gente vai mostrar um gráfico que vai mostrar lá o prêmio, ficou muito melhor mesmo, pago no porto. Por que isso está acontecendo? Isso é Argentina ou é China com os Estados Unidos? Boa tarde, João. Boa tarde, Fabiano. Um somatório de fatores. Você está... Desculpe. Nós estamos vivendo uma situação tal que o Brasil pode chegar a exportar esse ano acima de 70 milhões de toneladas de soja, ou seja, o volume de soja vai ser muito grande. A safra nossa já se fala em 115, 116, algumas consultorias chegam até a projetar 118 milhões de toneladas. Não sei se esse número vai se confirmar ou não. O que está acontecendo nesse momento? Você tem a Argentina, a situação climática deles judiou demais da Argentina, dos 55 milhões já se fala em menos de 40 milhões de toneladas. A Argentina é um grande exportador, não de grãos, mas de farelo. A China também ia importar farelo. Nesse momento vê uma certa dificuldade de perspectiva de oferta significativa de farelo por parte da Argentina. Agora, a China ela está concentrando as compras no Brasil, porque faz muitos anos que ela elencou o Brasil como parceiro prioritário. Brasil e China têm duas economias bastante complementares. Nós fornecemos petróleo, fornecemos minério de ferro, fornecemos celulose e fornecemos muita soja. Mais de 70% da soja é com destino à China. Então, a China confia no Brasil, é um parceiro que confia, né, que atende. A nossa soja é boa, ela tem um teor de proteína mais elevado que a soja americana. Melhor que a soja americana. Que a soja americana e que a soja argentina. O Brasil até agora nunca fez besteira de querer taxar, de fazer cota, de fazer isso. Deixa o mercado fluir normalmente, por isso que a soja cresceu, por isso que a soja expandiu no Brasil. Falando de uma maneira mais direta, né, isso fortalece a amizade, né, os laços comerciais entre Brasil e China. Mas uma coisa que nós trazíamos durante essa semana, João Pedro, é esse prêmio pago, né, o Brasil vai sendo privilegiado por conta dos problemas na Argentina. Muita gente falava a respeito que uma possível guerra comercial entre China e Estados Unidos, e você comentava comigo, né, que se tiver alguma retaliação jamais aconteceria com relação a coisas ligadas à alimentação, né? Porque você coloca em risco uma população inteira. Eu vou pedir para a nossa produção posicionar o segundo gráfico, que a gente vai ver o valor do prêmio pago pela soja lá no Porto de Paranaguá. O pessoal colocou aqui, João Pedro, olha só, no dia 26 de março, essas informações aqui nós obtivemos com a Exalc, com corretoras que operam no Porto de Paranaguá e também agências de informações internacionais. Olha só, nesse último dia 26, o prêmio pago de $1 por bushel.
No dia 1º de março, no começo do mês, estava com 65 centes de dólar. Se pegarmos um ano antes, estava em 36 centes de dólar. Se comparar com o ano passado, quase que triplica o valor do prêmio pago. O prêmio no porto brasileiro está em função do preço. O produtor estava relutante em vender soja a 50, 52, depende da região, R$55. O sul do Brasil, que é um polo produtor de soja significativo, Paraná, Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul com o risco de seca. O produtor, e normalmente o produtor não vende também antecipado. Quem vende antecipado é Mato Grosso. E o preço estava tão baixo que estavam relutantes em vender. A hora que melhorou um pouquinho o preço de Chicago, melhorou a questão da pressão de compra. A China veio comprando muito, as trades chinesas vieram comprando muito. Em parte, sempre havia um certo risco de haver alguma retaliação em cima de tributação, alguma coisa qualquer em cima da soja americana. Então, os importadores chineses, para que vão correr risco de botar um navio no mar e depois, quando chegar no porto para desembaraçar, ter uma alíquota de 10%, 15% a mais, sei lá. Os caras ficaram um pouquinho temerosos. O que eles fizeram? Vieram em peso para o Brasil. A semana passada foram dezenas de navios que foram vendidos para a China de soja brasileira com destino ao mercado chinês. Então, criou essa situação e o prêmio foi um fator que alavancou as vendas. No momento que o preço porto estava 70, 72, uma hora pode foi para 80, passou dos R$80. R$80 mesmo com a inflação de frete, que deu no Brasil. Só para ter uma ideia, hoje Mato Grosso do Sul está em R$240 para levar, até um pouco mais daqui com destino a Santos ou Paranaguá. O preço subiu muito, o frete no Brasil, em função da própria demanda maior. Que você tem nesse período agora também uma saída de caminhões que estavam na estrada e ficaram fazendo a ponte entre lavoura e armazém na cidade. Lógico, e você aumentou muito as vendas. Possivelmente, março chega a 9 milhões e meio de toneladas exportadas, pela média que está correndo até agora. Então, o que aconteceu? O frete subiu. Então, o prêmio no porto foi um estímulo para que o produtor tivesse coragem de vender e começou a vender. Você vê hoje Mato Grosso com 65% da produção deles, que é o maior estado produtor, com mais de 30 milhões de toneladas, comercializada. Então, a nível Brasil ainda é baixo o percentual, 30 e poucos, 32% já comercializado. A Mato Grosso, que é o grande produtor e grande exportador, ali já... Deu uma adiantada muito boa. E os caras fazem muita barter, operação de troca, essas empresas que trocam também já venderam, ou seja, o mercado andou em função do prêmio, em função do preço de Chicago e do dólar, que passou dos 3,30, 3,28, 3,30, hoje acho que está 3,32. Então, nessa última quarta-feira chegou até 3,34, depois então, cedeu um pouco. Tudo isso, e ajuda esse somatório acabou. Quando voltou a chover na Argentina, freou a escalada de preço em Chicago, mas caiu um pouco, mas mesmo assim você trabalha com mais de $11 por bushel nos portos brasileiros. Tá certo, então, João Pedro Couto Dias. Fazer uma pergunta rápida, nosso tempo aqui já esgotou, João Pedro. Em relação a esse prêmio pago no porto, movimentação em relação da China em relação à Argentina para o Brasil. E a própria Agroconsult, que no Rally da Safra divulgou 72 milhões de toneladas de previsão de exportação, com uma produção mais alta também. Preço no porto do Brasil, descola ou já está descolando de Chicago? Não, o prêmio é significativo, né? Se você pegar mais de 10%... Já dá para dizer que separou. Você trabalha com um prêmio de 10%, em cima próximo a 10% do prêmio do preço de Chicago. 10%. E eles devem ter um prêmio também, posto Golfo do México, porque esse preço é posto região produtora na região americana. Só que eles têm um frete muito mais barato e muito mais eficiente do que o nosso, para levar da região produtora do meio oeste até o Golfo do México para exportar. Mas nesse patamar de preço, para um produtor que estava esperando vender por 50, 52, começou a vender por 58, 60, 64, melhorou, ele começou a comercializar. Porque toda a comercialização estava travada, você tinha muito pouca soja vendida até o início da colheita, né, Fabiano? Obrigado, João Pedro. Um bom feriado para você, um bom final de semana. Obrigado, bom trabalho a vocês.
A colheita da safra de soja está na reta final no estado do Paraná. E os dados atuais apontam para uma safra ligeiramente menor na expectativa do estado, divulgada no mês passado. Os dados são da Secretaria de Agricultura e foram apresentados nesta última quarta-feira. A área colhida, ela avançou de maneira bastante intensa neste mês de março, uma vez que fechou o mês de fevereiro com apenas 9% de área trabalhada. De acordo com os dados da Secretaria de Agricultura do Estado, 81% da safra já foi retirada dos campos. Na comparação com o ritmo observado há um ano, há um incremento, um ritmo, ou seja, mais acelerado, uma vez que na data 29 de março do ano passado, 77% da safra havia sido colhida. E de acordo com o DERAL, Juliana, a produção no estado do Paraná de soja vai atingir 19.110.000 toneladas da oleaginosa. É uma produção menor do que aquela que estava sendo prevista no mês de fevereiro e é menor também do que a campanha passada. Veja conosco como é que fica essa situação aqui. Está aqui a produção de soja no Paraná. Então, para a temporada atual, neste último dia 28 de março, foi divulgado o dado de 19.110.000 toneladas, ligeiramente abaixo dos dados apresentados no último mês, que eram de 19.280.000 toneladas. Na temporada passada, na campanha 16-17, os paranaenses produziram 19.830.000 toneladas de soja. Vamos saber então como fica o clima para os produtores do Paraná que estão nessa reta final de atividade de colheita da oleaginosa. Quem traz os destaques para a gente é a Juliana Rezende. Boa tarde, Juliana. Olá, boa tarde a todos. A colheita da soja no Paraná, que é o segundo principal estado produtor de soja do Brasil, está praticamente finalizada. Nos últimos dias, as atividades de campo avançaram bastante, agora já passam de 80% de áreas colhidas no estado do Paraná. No decorrer dos últimos períodos, as instabilidades no estado do Paraná até seguiram acontecendo e conseguiram manter o solo com boas condições hídricas. Os índices de umidade de solo no Paraná ficam em torno de 80%. Para os próximos dias tem previsão de chuva também, são áreas de instabilidades lá em altos níveis da atmosfera que acabam transportando mais umidade para o sul do Brasil. E por conta disso, no Paraná ainda segue chovendo, os acumulados na maior parte do estado ficam em torno de 30 milímetros. A chuva mais intensa acontece na faixa leste do estado do Paraná, onde o volume de água pode alcançar até 50 milímetros. No decorrer do segundo período, entre os dias 4 e 8 de abril, as instabilidades agora começam a perder um pouco mais de intensidade no estado do Paraná. Dessa vez, então, o volume de água na maior parte do estado é baixo e não passa de 15 milímetros. Chuvas mais significativas ainda devem se concentrar na faixa leste do estado do Paraná. Ao longo do terceiro e último período, até pelo menos o dia 13 de abril, as instabilidades seguem perdendo intensidade em grande parte do estado do Paraná. Dessa vez, na faixa oeste, a chuva fica cada vez mais fraca e isolada, tanto que os dias ainda devem ser marcados por predomínio de sol e também entre nuvens. Só que essas pancadas de chuva devem voltar a ocorrer no finalzinho do dia. Então, de maneira geral, as instabilidades até acontecem no estado do Paraná ao longo dos próximos dias, só que perde intensidade ao longo desta primeira quinzena do mês de abril. Então, o cenário é bastante otimista para o andamento da colheita da soja no Paraná, especialmente para avançar em relação às atividades de finalização da colheita da soja. Daqui a pouco eu volto com mais informações do tempo. Vamos ver como estão os preços da saca da soja nos portos do Brasil agora. E a gente começa falando do porto de Paranaguá, já que estávamos falando da safra no estado paranaense. Comercialização da saca do grão nesta semana por lá sofreu uma queda. Começou a semana sendo negociada a R$ 81,00, preço este observado na segunda-feira, quando na terça caiu para R$ 80,50. O patamar se repetiu na quarta-feira desta semana e segue comercializando a saca da soja assim, também nesta quinta, dia 29 de março. Resultado disso, queda de 50 centavos no valor da saca no acumulado da semana, mas ainda assim patamar acima de R$ 80,00.
Estabilidade para os valores da soja no Porto de Santos. Vamos saber como é que vem se comportando na semana os valores. Segunda-feira com R$ 80,50. Terça-feira chegou a cair para R$ 80. Nesta última quarta-feira volta ao patamar de R$ 80,50. E nesse último dia útil da semana permanece em R$ 80,50 por saca de 60 quilos. E a gente segue falando de soja por aqui, agora com destaque para a Argentina. A colheita da safra do grão, que começou mais tardiamente por lá, está avançando, alcança agora cerca de 8,8% de tudo aquilo que foi plantado e que está apto a colher. A gente lembra que a Argentina passou por uma forte estiagem nesta temporada 2017-2018, causa que afetou a expectativa final de produção ao longo de vários meses. Bom, o rendimento médio observado por lá nessas primeiras áreas colhidas indica uma produtividade bem menor do que o estimado. Os dados são da Bolsa de Cereais de Buenos Aires, que apontam, portanto, área colhida em 8,8% até agora e uma produtividade média a nível nacional em 42 sacas por hectare. A estiagem, portanto, prejudicou demais esta safra na Argentina, que seguiu com cortes drásticos na estimativa de produção. Em relação a essa produção de soja na Argentina, as perdas, como a Agricultura BR vem destacando desde dezembro e foi se confirmando, de acordo com os dados apresentados pelos órgãos oficiais argentinos, eles têm uma variação que vão desde 14 milhões e meio até 16 milhões e 500 mil toneladas de soja a menos na produção da Argentina. No caso da Bolsa de Cereais de Buenos Aires, eles informam uma estimativa de perdas para essa temporada de 14 milhões e 500 mil toneladas. Veja só, previsão de produção de acordo com a Bolsa de Cereais de Buenos Aires de 39 milhões e 500 mil toneladas, uma queda de 14 milhões e 500 mil toneladas, abaixo da previsão inicial para a temporada do país vizinho da Argentina. Recentemente, alguns produtores argentinos participando aqui do Agricultura BR enviaram algumas imagens de como que está algumas áreas de produção por lá. As perdas são realmente muito expressivas. E a gente segue tratando do cenário internacional da oleaginosa, mas agora falando dos Estados Unidos. O Departamento de Agricultura do país divulgou nesta quinta-feira, como faz tradicionalmente todas as semanas, o relatório de vendas e exportação da oleaginosa do país, feitos na semana encerrada no dia 15 de março. Os números apontam que os Estados Unidos enviaram ao exterior 317.511 toneladas de soja. Eu faço uma correção aqui na semana encerrada no dia 23 de março. A safra, até o momento, totaliza vendas de 50.350.000 toneladas, de uma meta para a atual temporada 2017-2018, estimada em 57.150.000. Um movimento de fraco para essa semana encerrada no dia 23 de março e também teve movimentação ou confirmação de vendas avulsas na manhã desta quinta-feira. De acordo com exportadores privados norte-americanos, teve venda confirmada hoje para destino não declarado. É o que você confere conosco agora no Agricultura BR. Você tem aqui a soja com 266.500 toneladas que foram vendidas, confirmação no dia de hoje, destino não declarado. A campanha é a temporada 2017-2018 para a soja norte-americana. Entretanto, esse não é o principal ou os principais fatores que envolvem o mercado nesta quinta-feira. O que realmente chama atenção são os dados que serão apresentados logo mais às 13 horas no horário de Brasília. Você vai conferir esses dados aqui no Agricultura BR em torno das áreas ocupadas para a temporada 2018-2019 e também os estoques dos Estados Unidos. Vamos ver como é que Chicago vai se comportando neste momento. Chicago, neste momento, tem uma operação, tinha um pouco mais cedo com queda. Essa queda agora fica um pouco mais expressiva, está perto da mínima do dia. Posição de maio vem a $10,13 o bushel, queda de 0,41%. Julho, $10,24 por bushel, recua 0,43%. Agosto, $10,26 por bushel, com recuo de 0,41%.
Aqui no Brasil, o dólar comercial vinha operando com leve oscilação nesta quinta-feira, último dia útil do mês de março, uma vez que nesta próxima sexta é feriado de Sexta-feira Santa. A compasso desse feriado prolongado que vem aí, o mercado cambial opera da seguinte forma agora, com leve queda de 0,30%, com a moeda sendo negociada no país a R$ 3,32 mais 2. E o Agricultura BR traz agora o quadro Agroações, desta vez com a Eldorado Brasil, que de acordo com seu relatório, teve o melhor ano financeiro da sua história em 2017. Em linhas gerais, o ano de 2017 foi muito positivo para as empresas que atuam com celulose no Brasil. Nós estamos num período que nós temos a apresentação dos balanços financeiros e esses balanços financeiros você acompanha sempre aqui no Agricultura BR. Vamos ver alguns dados da Eldorado Brasil, com dados divulgados na noite desta última quarta-feira. Nós temos aqui esse balanço financeiro aqui, trazendo aqui os destaques em relação ao que aconteceu com ele. Olha só, o lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização, o EBITDA da Eldorado Brasil foi de 2,221 bilhões de reais, uma margem de 66% em relação àquilo que vinha acontecendo no mesmo período de um ano antes. O lucro líquido da empresa no período chegou a 713 milhões de reais, um resultado 2,5 vezes maior do que em 2016, de acordo com os dados que foram apresentados pela Eldorado Brasil. A dívida líquida do EBITDA ficou de 4,96 vezes em 2016, caindo para 3,36 vezes em 2017, portanto, uma queda bastante expressiva em relação a essa dívida da Eldorado Brasil. Os números da Eldorado Brasil realmente foram muito positivos no ano de 2017. Só trazendo um resumo aqui, a produção foi recorde e a comercialização também. A gente traz os dados para você de casa acompanhar na tela. A produção chegou a 1.708.000 toneladas de celulose. O volume ficou 4% superior a 2016 e 14% superior à capacidade nominal da planta da Eldorado, que fica em Três Lagoas. Com isso, um novo recorde. A comercialização seguiu esta mesma tendência, chegando a 1.721.000 toneladas, volume 3% superior em relação a 2016. Com isso, a receita líquida alcançou 3 bilhões e 300 milhões de reais, o que, por sua vez, foi uma alta de 13% em relação ao faturamento gerado em 2016. As vendas do Eldorado Brasil seguiram com foco na exportação. E quando falamos de exportação de celulose, nós falamos de Ásia principalmente. O principal cliente da Eldorado segue sendo a Ásia. 43% de tudo que foi vendido pela empresa foi para a Ásia. E teve participação também, claro, dos demais continentes. Se a Ásia comprou 43%, Europa 31%, a América Latina, que inclui aqui o Brasil também nesse meio, 16%, e a América do Norte com 10%, de acordo com os dados que foram apresentados no balanço da Eldorado. E o Agricultura BR vai agora para um rápido intervalo comercial, é o primeiro dessa edição. Fique com a gente, ainda hoje muita informação para você. Um dos destaques sobre a safra de cana-de-açúcar do Centro-Sul, que começa oficialmente neste domingo. Se você não entrou em contato com a Agricultura BR, ainda está na hora. Você entra em contato através do nosso WhatsApp. O número 67996562266. Voltamos já. Mais uma vez trazemos aqui destaque para as empresas que têm capital aberto no país. Nós temos agora a JBS no quadro Agroações.
534 milhões de reais foi o lucro líquido informado pela JBS em seu relatório apresentado na noite desta última quarta-feira ao mercado e também à imprensa. JBS fez uma série de comentários em torno desse último ano e também do quarto trimestre, justificou algumas situações também, mas os números você confere aqui no Agricultura BR. Vamos ver aqui o que a JBS trouxe nesse relatório, balanço para 2017, como eu disse, com lucro líquido de 534 milhões de reais. Por outro lado, se considerar apenas o último trimestre do ano passado, outubro, novembro e dezembro, teve também prejuízo líquido que fica muito próximo a esse número aqui anual da empresa. Vamos ver no comparativo, porque olha só, 2017 nós tivemos a JBS com prejuízo líquido no quarto trimestre de 345 milhões de reais, contra um dado de 708 milhões de reais em prejuízos registrados um ano antes. Isso aqui é o prejuízo líquido da empresa, de acordo com os dados do seu próprio relatório informado ao mercado. Por outro lado, de maneira operacional, houve melhora dentro das atividades da JBS. A Agricultura BR pode até afirmar que o ano de 2017 foi muito conturbado, teve operação carne fraca, teve os problemas com a própria JBS. Entretanto, aparentemente foi um ano de forte recuperação para a indústria da carne bovina brasileira e boa parte do impacto negativo ficou mesmo sobre os demais segmentos ou elos da cadeia produtiva, em especial porque é o nosso público produtor rural. Vamos ver outros dados aqui por conta desse último ano. Foi bom para a JBS, receita líquida de 2017 alcançando 42 bilhões e 700 milhões de reais, uma alta de 2,7% ao ano. Foi a mesma variação positiva do lucro antes de juros, impostos e depreciação e amortização, o chamado EBITDA, que foi ajustado a 3 bilhões 200 milhões de reais, de acordo com o relatório apresentado nesta quarta-feira. Resta saber agora como é que as ações de JBS se comportam no mercado, na Bolsa de São Paulo neste momento. Vamos saber como é que as ações negociadas sobre a sigla JBSS3 são negociadas neste momento. Nós temos movimentação de forte alta. Esse fator aqui era esperado porque o relatório realmente é positivo. 2,80% de elevação. As ações da JBS neste momento são negociadas a R$ 9,15, mas já chegou hoje, olha só, a R$ 9,36 as ações da JBS, trazendo aqui o destaque para essa empresa, o quadro Agroações no Agricultura BR, mas durante a nossa programação você vai saber muito mais e com mais profundidade a respeito desse balanço financeiro. E é justamente sobre esse assunto agora que eu converso com meu colega, meu amigo Jorge Zaidan, porque o Pecuária BR vai abordar esse tema aqui e falar um pouco a respeito desse balanço financeiro que impacta toda a cadeia produtiva da carne bovina. Zaidan, boa tarde. Boa tarde, Fabiano. Boa tarde, Juliana. De fato, é a maior empresa do mundo no segmento de produção de proteína animal e não seria diferente, não é, Fabiano? É importante destacar o seguinte, que 2017 foi um ano marcado por... A empresa fez o seu chamado desinvestimento, teve que se desfazer de alguns ativos para pagar multas por causa das delações, multas que poderiam chegar até 20 bilhões de reais. E é importante destacar também que esse lucro não envolve só o Brasil, envolve também as participações da empresa fora do país, que são muito fortes, mais fortes até do que as participações aqui no Brasil. A gente vai com o analista, o João Pedro, que esteve agora há pouco aqui falando de soja, fazer um comentário, uma análise sobre o desempenho da companhia no ano de 2017, com os números que você acabou de apresentar aqui, Fabiano. Tá Importante certo. destacar também, desculpa, que a empresa é muito bem administrada. Ela sempre foi muito bem administrada, se envolveu em problemas que a gente vai comentar no Pecuária BR de hoje, mas ela é muito bem, a gestão é muito bem feita. E é uma empresa que chegou aonde chegou, não foi por acaso também, né? A gente vai falar desse assunto. Tá certo, Zé Dando. Vou aproveitar então deixar uma pergunta para você comentar com o João Pedro hoje mais tarde. O BNDES, no começo do mês, né, depois que teve um rumor no mercado que o BNDES deixaria, né, o BNDES Par deixaria ou estaria deixando o JBS, o presidente do BNDES disse que não deixa,
e que aguarda, né, você falou da gestão, mas aguarda uma gestão profissional por parte de JBS. Os dados da JBS aqui foram bastante positivos, aliás, de Marfrig também foram muito positivos, foram destacados aqui nessa última quarta-feira aqui no Agricultura BR. Zaidan, então... A gestão é profissional, ela é familiar, mas as pessoas que têm essa gestão, talvez o BNDES queira se desfazer da participação no quadro de gestão da empresa, alguém de fora da família. Mas o pessoal que está lá, o Wesley, que agora também, o filho do Wesley, ela é muito bem administrada. Muito bem resumida pelo Zaidan, também a vontade do BNDES. Zaidan, obrigado pela participação. Então faz o convite aí, porque às 6 horas da tarde, às 18 horas, Pecuária BR no ar. 6 horas, nosso encontro aqui no Canal do Boi com o Pecuária BR. Obrigado, Fabiano, Juliana. Obrigado, Zaidan. No interior de São Paulo, lavouras de milho estão sendo atacadas por pragas, principalmente a cigarrinha. O grande risco é em relação à produtividade deste campo. Gustavo D'Angelo visitou uma propriedade rural e mostra pra gente agora como está a situação. Dos 300 hectares da propriedade em Santo Antônio do Aracanguá, no interior de São Paulo, 200 já foram cultivados com milho safrinha. O produtor Aleandro Santana espera colher em torno de 100 a 150 sacas por hectare. Mas isso só será possível se ele conseguir controlar as pragas que estão atacando a lavoura. A gente tem as variedades de milho, como você vê, o BT, né, que seria resistente à lagarta e não está conseguindo ter esse ênfase aí de controle da lagarta, porque estamos tendo que fazer constantes aplicações de inseticida para tentar controlar essa praga que, na verdade, ela teria que ser resistente, né? Então já é um gasto a mais. Mas o que tem tirado mesmo o sono do produtor é a cigarrinha. Um inseto que tem cerca de meio centímetro, mas pode causar grandes prejuízos. É que ela se alimenta da seiva da planta e ao fazer a sugação, ela deposita um vírus que pode deixar as folhas manchadas. Mas o principal efeito disso sobre as lavouras é pouco desenvolvimento e baixa nutrição das plantas, o que pode colocar em risco a produtividade. Quando o milho estiver em estágio mais avançado de desenvolvimento, você vai notar que o milho cria um certo raquitismo de planta, que ela vai ficar com porte menor e com as estrias vermelhas, onde é a principal característica dela, e diminuição, e consequentemente, diminuição do tamanho das espigas do milho. No combate às pragas, o produtor realiza constante aplicação de inseticidas, o que tem elevado em torno de 30% a 40% o custo de produção. Nessa lavoura que praticamente você fazia aí com uma, no máximo 2 aplicações, hoje você tem que fazer 5, 6, até agora, num ciclo aí de milho de 30 dias. Essa aqui, por exemplo, é uma lavoura que está com aproximadamente 15 dias. Já foi feito 3 aplicações nela, para cigarrinha. E, consequentemente, a gente vem também fazendo da lagarta, né? O produtor, que também é agrônomo, diz que ainda não existe explicação para o fenômeno, que foi notado desde o ano passado. Ele acredita que com o controle biológico é possível resolver o problema. Eu acho que é difícil falar, né? Porque hoje em dia praticamente vem aparecendo muitas pragas nas lavouras, né? Tanto é que você vê, o milho era resistente à lagarta, hoje já não é mais. Então ela, não sei te falar, porque em outras lavouras também vem aparecendo pragas novas. Eu acho que é algum desequilíbrio na natureza, alguma coisa, né? Que às vezes vem vindo constantes aplicações, os insetos vão criando resistência aos produtos. Então, teria que, no caso, acho que fazer uns controles biológicos, mais controle biológico, tentar incentivar a gente a fazer mais, focar mais em pesquisa de controles biológicos para criar menos resistência no próprio inseto, né? Que venha afetar a produtividade da lavoura nossa, né? Gustavo D'Angelo para o SBA.
O assunto segue sendo milho na Agricultura BR e agora milho no estado do Paraná. E começamos falando sobre a colheita do milho de primeira safra. Com milho de primeira safra no estado do Paraná, que teve um ótimo avanço entre fevereiro e março deste ano. Vamos saber como é que vem essa situação aqui. Primeira safra de milho no Paraná, de acordo com o DERAL, o Departamento de Economia Rural do Estado, ligado à Secretaria de Agricultura. Até 28 de março, a colheita do milho de primeira safra por lá estava em 53%. O avanço é bem forte se comparado com o que acontecia um mês antes, quando estava com 6% a colheita no Paraná. No ano passado, na mesma data atual, estava em 69%, portanto, vem com atraso aqui neste momento de 16 pontos percentuais a colheita do milho de primeira safra no Paraná. Já em relação à segunda safra do cereal por lá, de acordo com a Secretaria de Agricultura, o plantio está praticamente finalizado. Esta safra, que é colhida apenas na estação do inverno, está agora em desenvolvimento nos campos. A expectativa de produção indica uma queda em relação à safra passada. E os números atuais mais recentes da Secretaria mostram que os valores estão ainda menores em relação à expectativa da safra divulgada no mês passado. Vamos aos números então? Veja na tela que neste mês de março, a Secretaria de Agricultura do Estado Paranaense estima a safra de milho de segunda safra em 12.290.000 toneladas. Em fevereiro, a projeção era um pouquinho maior, chegava aos 12.350.000. E na temporada passada, 2016-17, o Paraná colhia uma safra mais cheia, de 13.280.000 toneladas. Por aqui, o Agricultura BR destaca agora como é que fica o clima para as áreas de produção de milho já em segunda safra em desenvolvimento no centro-sul do país. Quem fala sobre o assunto é Juliana Rezende. O plantio do milho safrinha já está praticamente concluído no centro-sul do Brasil. Ao longo dos próximos dias, as chuvas é que podem atrapalhar o andamento do plantio no Maranhão das lavouras. Agora, ao longo dos últimos períodos, as instabilidades vêm acontecendo com um pouco mais de intensidade nas áreas centrais e norte do país. No centro-sul, apesar da chuva ter perdido um pouco mais de intensidade e ter se tornado um pouco mais irregular, a disponibilidade hídrica do solo vem se mantendo com índices favoráveis para o desenvolvimento do milho safrinha. Para os próximos dias tem previsão de chuva também. São áreas de instabilidades que acabam trazendo mais umidade da Amazônia para a parte central e alcançando até o sul do país. De maneira geral, a chuva não deve ser tão volumosa e persistente. Apenas chove com um pouco mais de intensidade na região centro-oeste, ainda que de maneira irregular, mas os acumulados podem alcançar 50 milímetros. Nas demais áreas do centro-sul, a chuva é um pouco mais fraca. Apenas na faixa leste do Paraná, a chuva ainda segue um pouco mais intensa. Agora, na faixa oeste do Rio Grande do Sul e no norte de Minas Gerais, tempo mais seco e sem chuva. Ao longo da segunda semana, entre os dias 4 e 8 de abril, as instabilidades agora conseguem se espalhar um pouco mais pelo centro-sul. A chuva perde um pouco mais de intensidade, tanto que os acumulados ficam menores. Na região central, entre Mato Grosso, Goiás e até Minas Gerais, as instabilidades ainda devem seguir acontecendo com um pouco mais de intensidade e também com maior volume. Agora, nas demais áreas do centro-sul, chuvas fracas e também com baixos acumulados de água. No decorrer do terceiro período, até pelo menos o dia 13 de abril, tem previsão de chuva ainda abrangente no centro-sul. A chuva ainda deve acontecer de maneira menos intensa e com baixos acumulados, mas ainda assim a expectativa dessas chuvas ainda se tornar mais frequentes até pelo menos do decorrer desta primeira quinzena de abril, a tendência de manter o solo com boas condições hídricas e também manter as lavouras de milho safrinha com bom desenvolvimento. Daqui a pouco eu volto com mais informações do tempo. Em Mato Grosso, os confinadores estão mais otimistas. O motivo é o insumo para a formulação da ração, que tem ajudado a diminuir os custos. Trata-se de um substrato da usina de etanol de milho instalada em Lucas do Rio Verde. De Mato Grosso, Valdir Pacheco tem as informações. O pecuarista Eusébio Zonta fecha todo ano, em média, 10 mil cabeças de bovinos em 2 giros em seu confinamento. Neste ano, ele apresenta um certo otimismo para a atividade. O período de chuva no Mato Grosso está terminando. A partir de agora, quem pretende confinar começa a fechar o gado para a safra 2018. A expectativa do confinamento no Mato Grosso esse ano é excelente. De uma maneira geral, Pacheco,
eu senti nesses últimos 20 dias, com uma alta do preço do milho, o ânimo todo que tinha deu uma retraída, ficou um pouco incerto, muito embora eu penso que com as chuvas aqui no Mato Grosso, previsão de chuva alongada, se tem uma boa safra de milho, e provavelmente se retome esse ânimo, essa euforia pelo confinamento. O que tem segurado um pouco também, e o pessoal está um pouco cauteloso, nós observamos há uns 15 dias atrás, vou falar assim, não menos tempo que isso, a gente deu uma verificada no mercado futuro, como estaria para travar contrato, e o preço não está tão alavancado quanto se esperava para o mercado futuro, para julho em diante, até o mês de outubro, novembro, que teoricamente é o final do confinamento. Então isso também, de um lado, acabou segurando um pouco. Eu não vou te falar que o pessoal é um pouco indeciso, mas cauteloso. Talvez cauteloso seria a palavra certa. A gente vem de um ano a 2 anos atrás, na verdade, no ano 2016 foi muito ruim. Então isso ensinou muita gente que deve-se ter cautela. Mas eu acredito que será um ano cheio para confinamento, sim. Nos últimos anos, o confinador conta com um insumo na sua formulação de ração que tem ajudado a diminuir custos. É o DDG, um substrato da usina de etanol de milho instalada em Lucas do Rio Verde. Qualquer matéria-prima que se use que te proporcione baixar custo de arroba produzida ajuda. Na região a gente está falando muito de DDG, porque as indústrias estão vindo para aproveitar o milho, a produção de milho dentro do Mato Grosso é alta, altamente viável, pelo que tenho conversado com colegas que trabalham dentro de indústria de etanol de milho. A gente acabou criando um relacionamento mais aproximado por conta de negócios. Então hoje se fala muito no DDG de milho, mas porque é o produto que se tem disponível na região. De que forma, assim, ao meu ver, se trabalha em confinamento hoje? Como você vai produzir arroba, então você tenta produzir aquela arroba da maneira mais viável possível, mais economicamente viável. Neste período, e ao meu ver também, como te falei, o DDG é muito favorável. Você talvez perca um pouquinho em desempenho, mas o teu custo final de arroba fica muito interessante. A empresa com que nós negociamos esse produto nos favoreceu também, como favoreceu qualquer outra pessoa que tenha negociado com eles, de forma que eles fazem contrato futuro. Então, para nós, o custo dessa matéria-prima ficou interessante e faz com que, como comentávamos, eu tenho um contrato até, no decorrer desse ano todo, até final de dezembro. Então, sei quanto vai me custar já uma arroba produzida, e o que permite você analisar o teu negócio, avaliar, principalmente compra, para saber se aquela tua atividade será viável no decorrer do ano. Valdir Pacheco para o SBA, Sistema Brasileiro do Agronegócio. Na Argentina, as atividades de colheita da safra de milho estão em evolução. De acordo com a Bolsa de Cereais de Buenos Aires, até esta última quinta-feira, dia 28 de março, 18% da área plantada estava colhida, o equivalente a cerca de 1 milhão de hectares. O rendimento médio que tem sido observado nessas atividades de colheita está abaixo da estimativa inicial feita pela entidade, resultado da seca forte que o país sofreu. Produtividade média até agora tem sido de 123 sacas e meia de 60 quilos por hectare, um nível que para o Brasil pode ser positivo, mas para os argentinos indica sim queda de produtividade. De acordo com a Bolsa de Cereais de Buenos Aires, os lotes mais tardios de milho seguem com uma limitação hídrica bem forte, o que acaba trazendo também limitação para o potencial produtivo. Em relação ao resultado final de produção, a estimativa é de 9 milhões de toneladas abaixo daquilo que era estimado inicialmente para a temporada. Veja conosco, porque a queda é de 41 milhões de toneladas, o que se esperava no início para essa temporada 17-18, para 32 milhões de toneladas, de acordo com o órgão aqui da Argentina, que traz os dados e toda semana você confere aqui no Agricultura BR. E a gente acompanha agora o mercado internacional do milho, negócios com cereal na Bolsa de Chicago. Lembrando que daqui a pouco o Departamento de Agricultura do país
divulga novos relatórios, 2 muito importantes: estoques trimestrais de grãos dos Estados Unidos e também intenção de plantio do país para a nova temporada 2018-2019. O mercado espera estes números, que serão divulgados em poucos minutos. Posição de maio vem operando agora com alta de 0,46%, negociando o bushel do cereal a $3,75 mais 25. Posições de julho e setembro também operam em campo positivo agora. A de julho sobe 0,32% e vem a $3,83 mais 50 por bushel, enquanto o milho para setembro opera a $3,90 com elevação de 0,25%. Mercado, então, à espera, Fabiano, desses números que serão divulgados daqui a pouquinho. Exatamente, Juliana, são números importantes para o mercado. Daqui a pouco o Departamento de Agricultura americano faz essa divulgação. São as áreas americanas, são os estoques americanos. Por lá, a semana inteira já tem, desde a semana passada, principalmente, os negócios bem influenciados, esperando esses dados de quinta-feira. Nós vamos para um rápido intervalo. Já já essas informações aqui no Agricultura BR. E de acordo com o Secafé, as exportações brasileiras do produto em 2018 podem atingir 35 milhões de sacas. Este é o assunto de agora no Agricultura BR. Exportadores brasileiros de café de todos os tipos, verde, torrado, solúvel, devem embarcar nesse ano de 2018, temporada 18-19, a quantidade ou o volume de 35 milhões de sacas. Quem falou a respeito deste assunto e fez a afirmação foi Nelson Carvalhais, ele que é presidente do Secafé, o Conselho Nacional do Café. Vamos aos números que o Secafé está trabalhando para chegar a esses dados. Você vê aqui as estimativas, a comparação com o último ano e a expectativa de produção que nós estamos tendo em relação ao café aqui no Brasil. Em 2018, estimativa de 35 milhões de sacas. 2017, 30 milhões e 900 mil sacas foram enviadas ao exterior. Produção em 2018, estimada em 56 milhões e 400 mil sacas, de acordo com o Secafé, dados que estão sendo trabalhados, né, e de acordo com a estimativa das organizações. O fato é que há uma certa condição de redução nos embarques brasileiros de café por conta de preços inferiores, principalmente para o arábica. E a gente passa a falar sobre preço de café no Brasil agora, começando com a variedade Conilon. Os valores no cenário físico nacional vêm em forte queda em virtude da safra que começa a ser colhida e de uma expectativa de produção positiva. Os valores até esboçaram uma reação significativa no meio desta semana, mas voltaram a recuar nesta última quarta-feira. É o que mostra pra gente a apuração feita pelo CPEA. Veja só que no dia 26 de março, no início desta semana, segunda-feira, cotação da saca de 60 quilos do grão tipo 6, peneira 13 acima, estava comercializada no estado do Espírito Santo a R$ 301,60. Na terça-feira, dia 27, o mercado reagiu com uma forte elevação, fechando no dia aos R$ 309,14, recuperando parte da perda expressiva no acumulado do mês. Nesta última quarta, no entanto, dia 28, o valor da saca voltou a cair, fechando no dia aos R$ 305,79. Esse sobe e desce dessa semana fez reduzir um pouco a queda no acumulado do mês de março, mas que ainda persiste. Ela está estimada agora em pouco mais de 1%. Vamos saber como é que vem a referência internacional para o Conilon no Brasil. O Robusta, negociado em Londres. Nós temos aqui negócios a partir da posição de maio e elas vêm com estabilidade ou muito próxima à estabilidade. Posição de maio negociada a $1.730 a tonelada, estável com viés de alta de 0,05%. Julho, $1.754 a tonelada, alta de 0,17%, enquanto que a posição de setembro, neste momento, vem com $1.755, também próxima à estabilidade, uma alta de 0,10% neste momento.
E aqui no Brasil, a safra de café Conilon já começou a ser colhida. O estado que deu o pontapé inicial das atividades foi Rondônia, que fica ali entre o segundo e terceiro estado maior produtor da variedade, depois de Espírito Santo e ao lado da Bahia. Vamos saber então como que fica a condição climática para estes 3 estados que agora dão início às atividades de colheita da atual temporada. As áreas produtoras de café Conilon do país vêm mantendo boas condições hídricas. O estado de Rondônia é o estado que está com os maiores índices de umidade no solo, passando até de 90%. Agora, na Bahia e no Espírito Santo, os índices de umidade vêm aumentando aos poucos. No Espírito Santo já passa de 60%, 70%. Na Bahia, que a condição é um pouco mais baixa, ficando em torno de 50% de umidade no solo. Para os próximos dias, tem previsão de chuva em praticamente todas as áreas. Só que em Rondônia, essas instabilidades são mais fortes e persistentes. Tanto que o volume de água no estado de Rondônia passa de 50 milímetros em 5 dias. Agora, na Bahia e também no Espírito Santo, as pancadas até acontecem, mas são aquelas pancadas de fraca intensidade e de curta duração. No decorrer do segundo período, entre os dias 4 e 8 de abril, a chuva segue acontecendo em Rondônia de maneira frequente e também de maneira intensa. Então, o volume de água em Rondônia deve seguir bastante elevado. Na Bahia e no Espírito Santo, as instabilidades voltam a acontecer de maneira mais significativa. O volume de água dessa vez passa de 30 milímetros, tanto no estado da Bahia como também no estado do Espírito Santo. Ao longo do terceiro e último período, até pelo menos o dia 13 de abril, tem previsão de chuva frequente em Rondônia. Dessa vez a chuva começa a perder intensidade aos poucos, mas ainda não cessa. Então as instabilidades seguem atuando no estado de Rondônia, mantendo o solo com bastante umidade. Na Bahia e no Espírito Santo, a chuva ainda deve seguir atuando, só que não com volumes tão significativos, ficando em torno de 15 até 30 milímetros em 5 dias. Então, no decorrer das próximas semanas, tem previsão de chuva em praticamente todas as áreas produtoras de café Conilon do país. Em Rondônia, na Bahia e no Espírito Santo, as instabilidades devem seguir acontecendo. A chuva acontece com maior intensidade em Rondônia e com menor intensidade entre a Bahia e o Espírito Santo. Mas, de maneira geral, tem previsão de chuva para a maior parte das áreas produtoras de café Conilon do país, o que vem seguindo mantendo o solo com boas condições hídricas, favorecendo o desenvolvimento dos cafezais da região. Daqui a pouco eu volto com mais informações do tempo. Informações agora para a variedade arábica, com os valores tanto aqui no Brasil quanto no cenário internacional. Esta última quarta-feira também foi marcada por queda no valor da saca de 60 quilos do grão, tomando como base o mercado de São Paulo. A apuração do CPEA mostrou que o valor da saca fechou o dia a R$ 428,96, seguindo o mesmo movimento visto para o café Conilon. O valor tinha subido na terça-feira, no dia 27, chegando aos R$ 429, mas voltou a recuar. Com isso, a queda neste mês de março, ela segue e é agora estimada em 1,73%. O grande motivo da queda nos valores do café arábica no Brasil, não só neste mês de março, mas nos últimos meses, tem a ver com a pressão dos valores na Bolsa de Nova York. Por lá é negociado a commodity no mercado futuro, que por sua vez tem tido queda em virtude da safra cheia aqui no Brasil. A bienalidade positiva da variedade arábica neste ano de 2018 traz uma safra cheia positiva para o país e como o Brasil é o maior país produtor do mundo deste grão, tudo aqui que acontece nos campos influencia o mercado internacional como um todo. Lá fora, café cai, por isso cai o preço aqui no Brasil também. A gente acompanha agora como que a Bolsa de Nova York vem operando nesta quinta-feira, véspera de feriado prolongado em todo o mundo. A posição de maio vem com leve recuperação de 0,38%, mas a cotação vem baixíssima, a $1,18 mais 20 por libra-peso. Só lembrando, a cotação de referência, ou seja, um valor que fica já favorável ao mercado, é acima de $1,30 por libra-peso. Então dá para a gente ver como que o mercado vem em baixa. O café arábica, negociado em Nova York para entrega em julho, também vem com leve alta, negociado a $1,20 mais 20, enquanto a posição de setembro a $1,22 mais 40 por libra-peso.
Bom, e a Agricultura BR vai para mais um rápido intervalo comercial. Agora mesmo, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos está divulgando os novos relatórios do país que trazem os estoques trimestrais de grãos e a intenção de plantio por lá da nova temporada 2018-2019. Assim que a gente voltar do intervalo, você acompanha todos os números aqui com a gente. E ainda hoje, notícias sobre a safra de cana do Centro-Sul, que começa no próximo domingo. Não saia daí, a Agricultura BR volta em instantes. Agricultura BR de volta para destacar um assunto ainda em voga, o Fundo Rural. Recentemente, integrantes da bancada ruralista em Brasília se reuniram com o presidente Michel Temer para tratar a respeito dos vetos do próprio presidente ao refis do Fundo Rural. De Brasília, o nosso correspondente Odacil Canepa tem mais informações. Vamos então a uma informação importante que acabou de sair aqui de Brasília, está relacionada ao Fundo Rural. Agora há pouco eu conversei com o pessoal da Frente Parlamentar da Agropecuária, FPA, que informou que está definida a data para a votação dos vetos ao Fundo Rural. Vai ser na próxima terça-feira da semana que vem. Essa semana praticamente já acabou aqui em Brasília. Então, agora à tarde, a presidente da Frente Parlamentar, a deputada federal de Mato Grosso do Sul, Tereza Cristina, esteve em um encontro com o presidente Michel Temer para tratar desse assunto. Os ruralistas querem evitar que o governo manobre para não derrubar os vetos. Bom, essa informação está confirmada, a data então, terça-feira, que coincide com o protesto que está marcado de alguns ruralistas do país para a semana que vem aqui na capital federal. Nós estamos acompanhando. Voltamos aos estúdios. No Rio Grande do Sul, algumas agroindústrias receberam 40 caminhões para auxiliar na questão logística. E isso vai modernizar todo esse sistema para a agricultura familiar da região. Quem tem os detalhes para a gente é a Annelise Nicolodi. Para a modernização das centrais de recebimento de produtos da agricultura familiar, o Rio Grande do Sul recebeu 40 caminhões e equipamentos que serão distribuídos para 40 municípios do estado. Os contratos com as prefeituras, via convênio firmado entre o governo do estado e o Ministério do Desenvolvimento, totalizam um investimento de 8 milhões de reais. O estado precisa sim, e o que está fazendo, dar suporte a toda a qualificação do trabalho dos agricultores familiares, para que eles tenham também alternativas de uma melhor gestão na propriedade que eles ocupam e produzem. Com a iniciativa, o Estado colabora com os municípios que executam ou apoiam os programas de compras governamentais da agricultura familiar, para fortalecer a capacidade operacional e ampliar a participação dos agricultores no mercado institucional. A merenda escolar é um exemplo. Atualmente, 30% dos recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar são destinados à agricultura familiar. Mas esse número poderia ser bem maior. E esses caminhões vão se instrumentalizar, vai dar um poder de logística para as prefeituras, fundamentalmente na questão da merenda escolar, das entregas lá nos municípios, dentro do programa de aquisição do PA também. Cada município vai estar com esse caminhão possibilitando fazer a melhor entrega, um caminhão fechado, um caminhão baú. Os municípios poderão fazer esse uso e fazer as sessões e as conversas com as associações ou cooperativas, mesmo com os produtores, para que possa melhorar a condição de logística da entrega da merenda escolar, que é um programa que nós temos ainda muito que avançar, no sentido que nós estamos aproveitando apenas 30%, menos de 30% do potencial, e que nós podemos aí avançar muito mais nessa questão da produção da agricultura familiar. O plantio do feijão de segunda safra está em andamento em boa parte do Brasil.
No Paraná, as atividades já encerraram. Nesse mês de março, foi em meados do mês, segundo a Secretaria de Agricultura do Estado. E esta segunda safra por lá foi marcada por uma forte queda na área plantada. Os paranaenses diminuíram bastante a área destinada à cultura na segunda safra na comparação com o ano passado. De acordo com a Conab, essa redução tem a ver com a frustração dos produtores em relação à primeira safra do feijão por lá, que sofreu com o clima. Queda de produtividade foi em 14% e, com isso, os produtores estariam investindo menos nesta segunda safra. Um outro motivo apontado para a Conab para esta redução seria a falta de sementes próprias. Vamos acompanhar na tela agora os números gerais, então, da safra de feijão no estado do Paraná, considerando esta segunda safra. A área, veja só, cai em 20%, chega a 200.900 hectares apenas. A produtividade média estimada, esta sim tem uma forte melhora, estimada em 34% acima na comparação com a safra passada. Cada hectare deve render em média 31,9 sacas de 60 quilos. Com isso, a produção fica em 11% acima, em 384.700 toneladas, valor acima, então, da temporada passada, que foi resultado dessa produtividade melhor, uma vez que a área caiu bastante. Bom, o estado do Paraná, juntamente com o Mato Grosso, formam a maior produção de feijão do Brasil na segunda safra. Então, o que acontece em ambos esses estados é muito importante para dizer como vai ser o abastecimento nacional deste grão. Vamos então com a Juliana Rezende, da Somar Meteorologia. Como que fica o clima para as áreas produtoras de feijão de segunda safra em todo o país? A segunda safra de feijão está em fase de desenvolvimento vegetativo atualmente na maior parte das áreas produtoras do país. O Paraná é um dos principais estados produtores de feijão e segue mantendo boas condições de umidade no solo para o crescimento das lavouras. Dessa vez, as condições hídricas do Centro-Sul seguem de maneira muito favoráveis. Isso porque os índices passam de 80% nas áreas em azul, se mantém em torno de 90% nas áreas em rosa. Para os próximos dias, tem previsão de chuva também. Não deve ser aquela chuva tão forte. É apenas na região centro-oeste onde as instabilidades acontecem com um pouco mais de frequência e também com intensidade. Já entre as regiões sul e sudeste, a chuva é mal distribuída. Isso porque tem predomínio de tempo seco no norte de Minas Gerais e também na fronteira oeste do Rio Grande do Sul. Ao longo da segunda semana, entre os dias 4 e 8 de abril, as chuvas agora se espalham mais uma vez pelo centro-sul e voltam a ganhar intensidade entre Mato Grosso, Goiás, Minas Gerais até o Espírito Santo. Tem previsão de pancadas mais significativas e também com potencial para seguir aumentando a disponibilidade hídrica do solo. Já nas áreas mais ao sul do Brasil, as instabilidades perdem intensidade, o tempo mais seco até volta a predominar, principalmente entre os períodos da manhã e da tarde, mas as instabilidades voltam a acontecer no finalzinho do dia. Então, mesmo com previsão de chuva, as pancadas devem vir de maneira menos intensas nas áreas mais ao sul do Brasil. Ao longo do terceiro e último período, até o dia 13 de abril, tem previsão de chuvas ainda em grande parte do centro-sul, chuvas mais fracas na região sul e pancadas mais significativas entre as regiões sudeste e centro-oeste. Então, no decorrer das próximas semanas, tem previsão de chuva na maior parte das áreas produtoras de feijão, segundo a safra do centro-sul do Brasil, e a expectativa é de manter a umidade do solo mais elevada, favorecendo o crescimento das lavouras de feijão. Daqui a pouco eu volto com mais informações do tempo. O produtor rural e presidente da AproSoja de Goiás, Bartolomeu Braz Pereira, foi eleito presidente da AproSoja Brasil para o biênio 2018-2019. Ele, que vai tomar posse no dia 8 de maio, assume atualmente a vice-presidência da casa e vai assumir no lugar do Marcos da Rosa a presidência, então, da entidade. A nova diretoria vai ser composta da seguinte maneira: Bartolomeu Braz Pereira, portanto, presidente da entidade. Antônio Galvão, que é presidente da AproSoja do Mato Grosso,
vai ser o vice-presidente. Décio Teixeira, que é da ProSoja do Rio Grande do Sul, será o primeiro diretor administrativo. Vanderlei Ataídes, do Pará, segundo diretor administrativo. E fazem parte também desta nova diretoria executiva José Cismeiro, do Paraná, primeiro diretor financeiro, e Juliano Chimaidec, segundo diretor financeiro, ele que é presidente da ProSoja em Mato Grosso do Sul. Bartolomeu Braz Pereira, eleito, portanto, novo presidente da entidade para o biênio 2018-2020, comentou a respeito dos seus desafios à frente desta entidade. Estamos em ano eleitoral, ele diz, ano difícil para o setor. Vou trabalhar em sintonia com as bases para atender os anseios do produtor rural. Essa entidade é a cara do produtor rural. Só para a gente reforçar aqui, ele foi eleito durante uma assembleia realizada em Brasília nesta última quarta-feira, dia 28 de março, e toma posse como presidente da entidade no dia 8 de maio. Voltamos a destacar os preços da soja no Brasil e como foi a movimentação pelo país nesta semana. Em primeiro lugar, vamos à média nacional, que toma como referência os valores praticados nos 10 maiores estados produtores do Brasil. Aí a gente chega a essa média nacional. No acumulado da semana, houve uma alta de 2,32%. Na segunda-feira, o valor médio da saca da soja no país era de R$ 68,92. Na terça, subia para R$ 70,02. E na quarta para R$ 70,52 a saca. Nesta quinta-feira, até o momento, o patamar de preço segue o mesmo, indicando, portanto, que a soja no país, no acumulado da semana, teve elevação. Vamos aos destaques agora de alguns estados que compõem a fronteira agrícola do Mato Piba. A alta também aconteceu por lá no acumulado da semana. Veja que na Bahia, maior produtor desta fronteira, elevação foi de quase 3%. Na segunda-feira, o preço médio praticado no estado era de R$ 66,75. Na terça, a média estadual chegava aos R$ 68,25 e alcançava os R$ 68,75 na quarta. O patamar segue o mesmo nesta quinta-feira, registrando, portanto, elevação de 2,99%. Por fim, vamos ao destaque do estado do Maranhão, que também vem ampliando ano a ano a sua participação na produção nacional da oleaginosa. Alta também o valor da saca por lá no acumulado da semana, alta de cerca de 1,5%. Na segunda-feira, o valor médio estadual era de R$ 65,75 a saca. Na terça, chegava aos R$ 66,75 e o patamar se manteve até esta quinta-feira, registrando, portanto, elevação de R$ 1,00 no valor de cada saca no acumulado desta semana. E é hora de acompanhar o que os telespectadores de todo o Brasil querem ver aqui no programa. É o Agricultura BR Responde. A participação de hoje vem da Bahia. Eu convido você de casa a acompanhar o que disse o telespectador, ele que é o Júnior Sodré, do município de Ipupiara, na Bahia. Boa tarde, gostaria de saber qual a expectativa de chuvas para a primeira quinzena de abril em Ipupiara, Bahia, que é a região da Chapada Diamantina. Felizmente, as chuvas foram mais regulares por aqui nesse verão.
com exceção de janeiro. Desde novembro que registrei bons acumulados por aqui e o Júnior continua. Neste mês de março já choveu 188 milímetros, de acordo com medições locais. Sou engenheiro civil e faço medições por conta própria. Aproveito para parabenizar pelo trabalho que desenvolvem. Sempre acompanho, principalmente pela internet. Júnior Sodré, de Ipupiara, Bahia. Muito obrigada pela sua mensagem. É um prazer receber esse retorno de vocês. Ficamos felizes em levar informação de qualidade para todo o Brasil. Bom, e vamos então agora à sua pergunta, né, em relação ao clima. Quem vai falar para a gente é a Juliana Rezende, da Somar Meteorologia. Acompanhe. Respondendo à dúvida do telespectador Júnior, da região de Ipupiara, na Bahia, que quer saber como é que fica o tempo por lá agora ao longo dos próximos dias. Bom, a disponibilidade hídrica do solo vem aumentando do centro até o oeste da Bahia. Agora as condições hídricas do solo aqui na faixa central já passam de 60%, o que é considerado favorável para as lavouras que estão em fase de desenvolvimento. Para os próximos dias não tem previsão de chuva, isso porque uma massa de ar mais seco ainda vai seguir atuando na Bahia e acaba inibindo a formação de áreas de instabilidades. Então o sol vai predominar em grande Bahia até pelo menos a partir do dia 4, novas áreas de instabilidades retornam para a região e principalmente de maneira mais significativa para a faixa oeste. Na faixa central, as chuvas voltam a acontecer aos poucos. O volume de água deve ficar em torno de 15 até 30 milímetros em 5 dias. Ao longo do terceiro e último período, até pelo menos o dia 13 de abril, as instabilidades ainda devem seguir atuando na parte central da Bahia e a expectativa é de que essas chuvas voltando a acontecer na Bahia consigam aumentar ainda mais as condições hídricas do solo. Hoje encerro por aqui a minha participação. Até mais! Obrigada, Juliana. E um abraço a você, Júnior Sodré, da região de Ipupiara, na Bahia. Muito obrigada pela participação. Um abraço a todos por aí. Este foi o quadro Agricultura BR Responde. E nós vamos para mais um rápido intervalo comercial. Fique com a gente no próximo bloco. Todos os números recém-divulgados pelo Departamento de Agricultura norte-americano com a intenção de plantio de soja e milho do país para esta nova temporada e também sobre como estão os estoques trimestrais por lá. Não sai daí, voltamos em instantes. E o Departamento de Agricultura norte-americano divulgou há pouco os dados do seu relatório, tanto para os estoques norte-americanos na data do dia 1º de março desse ano, quanto também para as áreas de cultivo para a temporada 2018-2019. O resumo é o seguinte: ligeira queda para as áreas de soja e milho e um aumento para as áreas de trigo e algodão. Vamos acompanhar os números então na tela? Eu convido você de casa a ficar de olho aqui para ver o que mudou então. A expectativa de plantio com área de milho nos Estados Unidos para a temporada 18-19 ficou em 35.610.000 hectares, um recuo de 2% em relação à temporada 2017-2018. A área a ser plantada com soja, grande expectativa do mercado, sofreu recuo de 1%, sendo estimada agora em 36.010.000 hectares. Já a área com trigo cresce em 3%, deve totalizar 19.140.000 hectares e a área de algodão tem alta importante de 7%, chegando aos 5.460.000 hectares, mexendo, portanto, com o mercado de cada uma dessas culturas. Exatamente, Juliana. Em relação aos estoques norte-americanos, aí tem informação também bem importante. Olha só, os estoques norte-americanos de milho, eles ficaram 3% superiores quando comparados à mesma data, que é 1º de março. Portanto, 3% a mais de milho no estoque dos Estados Unidos. Agora, de soja, Juliana, o número é bem elevado. Olha só, 21% superiores os estoques de soja nos Estados Unidos, comparando 1º de março de 2017 com 1º de março de 2018. Chama atenção também os estoques de trigo, porque os estoques de trigo caíram durante esse período.
Vamos saber agora como é que vem então soja em Chicago depois da apresentação desses números que mostram uma área menor, ligeiramente menor para a temporada 18-19 americana, começa a ser cultivada dentro de um mês, e os estoques maiores. Vamos saber como é que o mercado reage a esses dados, reage com uma alta forte. Essa alta forte ela é muito relacionada com a situação diária, porque muitas consultorias privadas estimaram área maior nos Estados Unidos, não veio dessa maneira, então veio com alta forte nesse momento para a soja em Chicago, posição de maio $10,47 por bushel, com alta de 2,84%, julho $10,57 o bushel, com alta de 2,79%, e agosto $10,59 o bushel, mais 50, com alta de 2,81%. Alta forte então para a soja por lá. Por fim, vamos ao dólar aqui no Brasil para a gente encerrar essa edição sabendo como que está o mercado de câmbio no país. Segue em movimento de baixa, leve queda agora de 0,24%, com o dólar negociado a R$ 3,32. Essa edição vai ficando então por aqui. Muito obrigada pela companhia e até a próxima. Este é o Agricultura BR. A inteligência e a transparência do agronegócio sempre com você. A todos uma ótima tarde e até mais.